hashtag 100, Apocalipse, estudando as profecias. Seladas, isto é, não escritas, por conseguinte, desconhecidas para a humanidade. Há, porém, uma boa pesquisa acerca de tudo isso, que talvez não é difícil chegarmos aqui a uma interpretação própria. Os 7 trovões teriam dito a experiência dos que aguardaram antes do tempo a segunda vinda de Jesus e se empenharam nesse movimento de tal maneira, de corpo e alma, incluindo o seu profundo desapontamento e provação amarga, porque previram uma data errada. Algo, evidentemente, foi revelado, e seria bom que a igreja, isto é, a cristandade, não conhecesse. E se Deus tivesse dado, com antecedência, um relato inspirado desse movimento da espera do Cristo, teria sido simplesmente para malograr esse movimento, lamentando esse malogro. E, verdadeiramente, queremos ter sido, em todos os pormenores, o cumprimento dos seus propósitos segundo a sua santa vontade. Por que, então, se mencionam os 7 trovões? Segundo a conjectura já feita, a conclusão seria que nós temos enfrentado, em nossa história, súbitos mistérios ou misteriosos imprevistos e acontecimentos tão surpreendentes e estranhos como o trovão de um céu sem nuvens, não desesperássemos em completa complexidade. Concluindo, como sabemos que tudo está na ordem, na providência de Deus, desde que algo dessa natureza foi selado e ocultado de todos os cristãos do mundo, não podemos condenar todos que se anteciparam na propaganda da volta do Cristo de Deus. Porque quem é que não deseja que Jesus e até resolva abreviar sua volta? Por que esperar mais? O mundo pode ficar pior do que já está? Será que o mundo pode piorar mais? Então é o caso de todos queremos a volta de Jesus, o mais breve possível. Qual é o fiel cristão que não gostaria que Jesus voltasse hoje mesmo? Assim, houve um movimento de antecipação, de sofreguidão. Teve um lado bom e teve um lado mau, como nós voltaremos a ver. No capítulo 10, versículos 5 e 6, abre aspas, e o anjo que eu vi estava em pé sobre o mar e sobre a terra. Levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há. Jurou que não haveria mais tempo. Fecha aspas. E qual o significado desta solene advertência? Não pode significar que, com a mensagem deste anjo, o tempo, tal como é computado neste mundo, em comparação com a eternidade, devia terminar, porque o versículo seguinte fala dos dias da voz do 7º anjo. E o capítulo 11, versículo 15 a 19, do Apocalipse, vemos alguns dos acontecimentos ocorrerem sem esta trombeta, que se realizam no estado presente. E não pode significar tempo de provação, porque ele não cessa até que o Cristo termine a sua obra como sumo sacerdote, o autêntico, o genuíno, o insubstituível. E não é senão depois de o 7º anjo ter começado a tocar. Agora, compare o Apocalipse capítulo 11, versículo 15 a 19, e o Apocalipse capítulo 15, versículo 5 a 8. Quer, portanto, significar tempo profético, porque não há outro a que se possa referir-se. Não haverá mais tempo profético. Não que o tempo nunca mais será usado no sentido profético, porque os dias da voz do 7º anjo, de que se fala logo a seguir, significam, sem dúvida, os anos do 7º anjo, mas que nenhum período profético se estenderá para além desta mensagem. Terminarão ali os últimos
períodos profetizados. Pode-se ler no capítulo 8 de Daniel, argumento mostrando que os longos períodos proféticos não se estendem, com efeito, para além de 1844 até 1857. Veja quem tem hoje de ver. O limite máximo é de 1857. E aí, por quê? Porque há aí uma revelação espantosa. O que é? É simplesmente quando surge o livro dos Espíritos, quer dizer, a codificação da ciência dos Espíritos, ou do mundo espiritual, a revelação do mundo espiritual, com toda a clareza pela codificação de Allan Kardec, um grande missionário, que, montado no cavalo branco, né, seguindo aquela profecia do cavalo branco, surge de novo numa época para cumprir uma etapa. Porque Jesus diz lá, o que eu não posso te dizer agora, o Pai enviará um outro que vai te revelar. Está lá no Evangelho. Quem quiser pode procurar lá. Estou dizendo com as minhas palavras, mas quem conhece pouco do Evangelho sabe que Jesus disse isso. Aquele povo naquele tempo não estava preparado para entender ainda o que é a reencarnação, o que é o mundo espiritual, não estava preparado. Então, ainda no capítulo 10, versículo 7, quer ver, hoje ainda não está preparado, tem muita gente que não sabe nada disso. Aliás, tem mais de 1 bilhão de pessoas que não têm noção de nada disso. Mas vamos lá. Ainda no capítulo 10, versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas aos seus servos. Segredo de Deus. Que mistério de Deus seria esse? O segredo ou mistério, tanto faz. Os dias da voz do sétimo anjo. Bom, vamos lá. Esta sétima trombeta não é aquela que se fala na primeira epístola de São Paulo, aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, como sendo a última trombeta que desperta o sono dos mortos. Mas é a sétima da série das 7 trombetas. Vamos ver isso? Portanto, aqui é do Apocalipse. É João Evangelista que está falando. E como as outras desta série soam durante dias, isto é, dias proféticos, portanto, durante anos, nos dias em que há de começar a soar, estará terminado o mistério de Deus, isto é, o segredo de Deus. Não nos dias em que ela há de começar a tocar, nem no próprio começo do seu sonido, mas nos primeiros dias em que soar, o mistério de Deus estará terminado. Como é que vamos entender tudo isso? Começo da sétima trombeta. Pelos acontecimentos que devem ter lugar sob o toque da sétima trombeta, seu início pode ser fixado com suficiente precisão no fim dos períodos proféticos, 1857. Já falamos sobre essa data, sobre esse ano. Não muitos anos depois dessa data, o mistério de Deus deverá estar terminado. O grande acontecimento, seja ele qual for, está iminente. Alguma obra estranha, decisiva, final, seja qual for a importância e solenidade de que seja acompanhada, já está às portas da humanidade. Há uma importância relacionada com a conclusão de cada uma das obras de Deus. Tal ato marca uma era solene e importante. Nosso Redentor, o Salvador, Jesus, ao expirar na cruz, infamante, clamou, está consumado. Vamos continuar na próxima hashtag.